Todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais uma manhã aí. Hoje está mais quente, né? Mas tá o ventinho arrebentando o nariz aí. Mas glória a Deus. Primeiro, nossos parabéns às mães que estão aqui na comunidade, né? A Ingrid, né? A Silvia, né? Amém? Que Deus abençoe vocês aí. Né? E a todas as mães que estarão vendo aí essa mensagem aí. Que Deus possa continuar abençoando. Vocês continuem sendo bênção na vida dos seus filhos. Amém? Daqui a pouco os que vão participar com suas mães, dá um abraço, cuida mesmo. Né? E quem não tem, né, que possam ser consolados aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 2. Como foi orado nessa manhã aqui, estava ali orando. E a oração foi de perseverança, né? Não desistir, de esperança. Essa mensagem tem tudo a ver com essa oração de perseverar, de não desistir, não perder a esperança, porque nós temos uma pequena passagem por este mundo aqui, que para muitos parece ser longa, mas né, até o dia que a pessoa morre, né? E talvez não sabemos qual o dia que vai ser. Uns vão viver muito, outros vão viver pouco. Nós temos uma pequena passagem nesse mundo aqui, e o que nós vamos ler essa manhã, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, vai lá em Apocalipse, volta para trás, que vai dar certo aí. 1 Pedro capítulo 2, nós temos uma pequena passagem neste mundo aqui, e né, esse livro aqui nós vamos ler aqui para começar, nos revela isso. As nossas ações falam muito mais, né, para o mundo entender quem é Deus, né? E vamos pegar um exemplo rapidamente. Imagina uma pessoa doente, uma doença terminal. Eu não sei se vocês já passaram, alguém já passou por isso aqui na família, algum amigo? Parece que não, né? Você conversar com uma pessoa, você sabe que ela vai morrer, velho. E a pessoa também sabe. É difícil. Mas quando ela entende que vai encontrar com o Criador e já está preparada, cara, é algo maravilhoso, né? Um falou comigo, nó, que pena que eu conheci Jesus agora, conheci ele antes, ter aproveitado mais, né? Mas ele quer me levar, mas esse exemplo do mundo, que o mundo hoje nós vemos aí, que está totalmente seguindo contra a Bíblia está errada, pecado, as coisas do mundo estão certas. É mais ou menos isso, para vocês entenderem. Então as pessoas olham para um exemplo desse e falam, por que Deus não cura essa pessoa? Por que ele está tão motivo, ele está morrendo, mas né, e ele não xinga, não fala mal de Deus, porque ele entendeu qual que é o plano de Deus, sabe que estamos sujeitos a adoecer, a morrer, a todo tipo de coisa deste mundo aqui, mas o maior que tem que estar no nosso coração é dar o exemplo para as pessoas em volta, de entender que, né, para onde você vai, por mais que seja loucura, se Deus quiser, Ele pode fazer, mas muitas vezes Ele vai deixar isso para mostrar, velho, é o lance da oração, da perseverança, né, que mesmo você sabendo que vai embora, mas você sabe que vai estar com o Criador, que você está preparado Ele para a eternidade, para a recompensa, né, e nessa manhã nós vamos falar mais ou menos isso, das boas ações que nós devemos dar para o mundo. É como ele falou aqui na oração, está difícil, continua caminhando, está com problema, mas continua caminhando, está tudo bem, continua feliz, mas se não está tudo bem, mas também continua perseverando, sabe, tendo esperança que dias melhores virão, tendo esperança que você não está sozinho, que Deus está com você, que o Espírito Santo está com você, também tendo esperança que está tudo caos, e vai acabar assim, mas que na eternidade não vai existir isso. E você vai ser recompensado por não ter desacreditado nas Escrituras Sagradas, não ter ouvido o que o mundo fala, mas o que está aqui vai se cumprir. Aqui uma parte, outra parte vai ser eternamente. Em nome de Jesus, para a recompensa nossa aí. Vamos abrir. Glória a Deus, 1 Pedro capítulo 2. Vamos entender isso aí. Só para a gente abrir este culto aqui, daqui a pouco a nossa Santa Ceia vai se preparando aí, não vou
agarrar muito não, que hoje, né, a maioria que vai almoçar com as mães, ou vai, enfim, tá esse momento aí, que é o do Dia das Mães, né, para não agarrar muita saída aí. Então 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que fala assim, a conduta do cristão, né, queridos amigos, lembre-se, 11 e 12, lembre-se, vamos ficar de pé no seu lugar, vamos, glória a Deus, nunca esquecer dessa reverência, né, ao nosso Deus, né, que é importante, glória a Deus. Queridos amigos, irmãos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo, peço portanto que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. 12, a conduta de vocês entre os pagãos, né, os gentios, os não cristãos, vamos pôr assim, deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas as ações, e assim louve a Deus no dia da sua vinda. Amém? Por enquanto tá aí, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa mensagem aqui. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha conduzir este culto, né? Essa mensagem, falar aos corações de todos que estão aqui nessa manhã, aos corações das pessoas que vão ouvir essa mensagem online, que possamos sair daqui hoje, o nosso coração aberto a Ti, Senhor, de obedecer, de entender essa mensagem aqui. Fala o nosso coração, Deus. Tira todo empecilho da nossa mente, preocupações com amanhã, ou daqui a pouco com a família, ou alguma angústia que está aí atrapalhando, mas possamos abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Então, Pedro aqui neste capítulo, nos lembra que somos estrangeiros de passagem por este mundo, né? E nessa época aqui, houve uma grande situação, porque eles eram poucas pessoas ali, no meio dos pagãos, né? E ele fala das boas ações aqui, de mostrar um bom testemunho. É como a oração que foi feita aqui, né? Nós temos que perseverar, diante de todas as situações, boas, ruins, né? Saber que Deus está no controle de tudo, que Ele sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, e ter uma motivação. Não é à toa que acontece nada. Até como falei, eu comecei com um exemplo de uma pessoa doente, que já está crendo em Deus ali, mas ela, mesmo doente lá, vai pregar para você, fala, continua firme, não desista não, porque eu vou achar o Criador, mas você vai continuar aí, cara, vendo todas as coisas ruins acontecendo neste mundo, e todas as angústias vão continuar com você, os problemas, as preocupações, mas eu estou preparado, né? Então, nesse capítulo aqui, ele nos lembra que somos estrangeiros, de passagem por este mundo, né? E precisamos, sabe, lembrar disso, cara. Não podemos entender que nós estamos aqui para viver aqui, neste mundo aqui, e somos daqui, não. Nós não somos daqui. A nossa pátria é fora daqui. Por isso, quando Jesus, né, é interrogado lá, ele fala, se eu fosse daqui, mas eu não sou daqui. E lá no meu reino, né, é diferente daqui, né, mas daqui eu vou obedecer às ordens de vocês. Se vocês querem me matar, me crucificar, que assim seja, né? E nessa manhã, cara, possamos fazer uma grande reflexão sobre esse versículo, da mesma forma que eles eram poucos aqui naquela época pagã, que eles eram poucos ali, estavam sendo pressionados. Da mesma forma, nós hoje aqui somos pressionados pelo século 21. Nós vemos que os comportamentos, as mudanças mudaram. Nós vemos hoje que são tantas religiões, né, cada um na sua, né, e muitas vezes, né, a gente fala religiões, né, vamos pôr assim um exemplo assim, bem pequeno. Tem cara que só vive no esporte. O esporte para ele é a religião dele. Ele acorda, esporte, vive aquilo ali, né? Eu conheci uma pessoa assim, ele falava, a minha religião é meu esporte. Então ele só pensava em esporte, em correr, fazer as coisas, né? E não estava interessado na Bíblia, interessado em mais nada. Era esporte para casa, família, aquilo ali, colocou ele como
a própria vida dele ali. Nem aqui no século 21, nós vemos que são tantas religiões que dominam a humanidade, né? Cada um com seus ideais, mostrando muitas vezes, né, que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Até o último Papa, ele falou isso, que a Bíblia precisava ser atualizada, né? E a gente começa a pensar nas boas ações, né? A Bíblia, ela mostra que realmente nós somos, mostra o plano de Deus para a humanidade, mostra quanto o homem erra, quanto o homem, longe de Deus, ele faz coisas absurdas, né? A gente pega lá desde o princípio, pega o Velho Testamento, vê como que o homem era ruim, e Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, depois reconstruiu de novo, e depois manda os profetas, ainda continuam, depois manda Jesus daí falar, eu vou ter que ir lá, nascer para mostrar, e mesmo assim matam o Filho de Deus, por pegar a verdade, por sempre mostrar que devemos ficar longe do pecado, longe das coisas erradas, e tentamos colocar o nosso coração para Deus, porque longe dele vai vir as vontades carnais, e quando vem as vontades carnais, muitas vezes as pessoas se tornam escravas disso, elas se tornam muitas vezes, nós vemos aí, inimigas de Deus, pessoas com coração ruins, determinadas a destruir tudo em volta deles, né? E nós vemos hoje a humanidade dessa forma aí, né? Cada um na sua religião, cada um na sua, muitas vezes fala que não tem, né? E alguns ainda falam que a Bíblia precisa ser atualizada diante dos comportamentos do mundo. Não mudou o homem, o ser humano não mudou, simplesmente ele só está piorando, né? E por a Bíblia nos mostrar que Jesus está voltando, né? E também nosso inimigo espiritual sabe disso, ele está desesperadamente destruindo a humanidade, plantando coisas, pensamentos, né? E as pessoas não acreditam mais aqui na palavra, essa Bíblia aqui, não quero saber o que está ali, porque aqui é falar a verdade, né? Então, versículo 1 aí, né, no capítulo 11, né, do versículo 11, né? Lembra que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma, né? E é disso que nós estamos falando nessa manhã aí. Evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Guerra, irmão, uma coisa que acabar é difícil. Nós vemos Israel lá, quantos já passou aí? Milênio, não acaba. Nós vemos hoje aí, algumas guerras estão ainda existentes aí, destruindo. Vemos ano passado, algumas que aconteceram aí, né, lá em Israel e Gaza lá, vemos que o negócio lá foi meio ruim, sabe, foi cruel. Mataram bebês, cara, de uma forma brutal. Famílias ali, tranquilas ali, foram invadidas suas casas, né, e por vingança, né, eles acharam que eles estão errados estar ali, né, para a gente entender essa guerra. E a Bíblia aqui nos fala, evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. E se nós não evitarmos isso, não buscarmos o que está aqui na palavra, de entender qual que é o plano de Deus, irmão, porque o mundo quer que a gente viva assim, não quer que a gente esteja nessa manhã aqui, sendo ministrados, tendo entendimento da palavra, porque quando a gente ouvir coisas aí fora, não vamos dar as atenções e falar que a Bíblia precisa ser atualizada para quê? Para que o pecado seja conformado nos corações? Não, pecado é pecado, sempre foi, sempre Deus abominou. Ele falou que no juízo vai pegar um por um, cara, os que não se arrependeram aí, os que são inimigos de Deus serão já julgados lá no lago de fogo. Não vai ter muita conversa não. Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, estamos estrangeiros, estamos de pequena passagem aqui, não podemos deixar, né, como fala aqui, que essas paixões entrem nos nossos corações, as pessoas buscando como se não houvesse amanhã, determinados a viver como não tivesse amanhã, nem lembrando do Criador, nem fazendo reflexões. Nossa, eu preciso melhorar nisso, não, sabe, eu não posso ficar caindo nos vícios. Sempre me falaram que é errado, mas, né, aí vai na onda, experimenta e acaba se apegando, e depois se conforma e não consegue sair, que está preso nas paixões carnais.
né? E como eu notei que devemos ser exemplos de fé para este mundo, e por isso que nós estamos aqui, por isso que a igreja tem que estar de porta aberta, mostrar que ela ainda está aberta a mostrar o plano de Deus, o amor de Deus, né? Mas infelizmente nós também muitas vezes vemos que a igreja também está corrompida, mas mesmo assim, é como o Fagner orou aqui, eu não vou desistir de entender que ainda existem pessoas sérias que falam deste amor, não é verdade? Se as pessoas querem ir para as coisas erradas ali, o juízo vai ser para elas. Nós já falamos aqui nos últimos cultos aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai, né? E para o mundo, qual que é a mensagem do Pai? Arrependa-se, volte para mim, eu lhe tornarei uma outra pessoa. Então deixar de lado toda a paixão pelas coisas daqui, né? E como Pedro que fala, vamos fugir da carne, vamos fugir das coisas erradas, né? E muito mais que isso, mostrar a nossa conduta de cristãos, movidos pela fé, pela perseverança, né? E pela fé salvadora de Jesus Cristo, que é o que? O evangelho que Ele deixou para nós aqui, está no Novo Testamento dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós conhecemos a verdade, seremos libertos de todas essas vontades nossas. E será uma guerra para agradar a Deus e desagradar a carne. Nós temos que vencer agradando a Deus. E não é fácil agradar a Deus, porque quando nós saímos aí fora aí, em volta de nós vivemos no meio dos pagãos, dos ateus, dos gentios, pessoas com coração ruins, pessoas com inveja, pessoas que sabem muitas vezes nada da Bíblia, e olha para você e fala, né? É loucura que você faz, você não bebe, você não fuma, você não faz nada de errado. É assim que eles falam, você é o certinho. Não somos os certinhos, cara. Nós queremos entrar no reino dos céus, porque nós sabemos disso, para entrar lá, nós temos que negar nossas vontades para fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos mostrar, quando as pessoas nos fazem essa pressão, que a nossa conduta como cristão vai ser firme. Não, eu não quero isso. Mas não sabe o que você está perdendo. Não estou perdendo nada, cara, porque isso vai me levar a isso, a isso, a isso, a isso. Eu falei isso com uma pessoa, ela ficou pensativa, mas isso que vai acontecer, cara. Você acha que está fazendo legal para você, mas lá na frente você vai colher o que você plantou aqui, né? Então nós devemos ser movidos pela fé salvadora de Jesus Cristo. O que está na Bíblia tem que cumprir. Se é pecado, né? Deus ama o pecador, mas abomina aqueles que realmente estão enraizados no pecado, aqueles que realmente estão vivendo aí, fazendo coisas imorais, que Deus detesta, né? Então vai ser uma guerra, irmãos, contra a nossa alma, né? E movidas dessa mensagem aqui, vamos lá para Gálatas, capítulo 5, né? É bem conhecido esse versículo aí, não para julgar as pessoas, mas para mostrar quem somos nós, longe de Deus, né? Porque longe de Deus, irmão, nós viramos aí o que Deus acabou com o mundo, uma abominação. Porque quando a pessoa quer só buscar o pecado, talvez você conhece pessoas assim, ela vai, só se contaminando, abrindo brecha à legalidade, se experimentando tudo, e no final ela pode ser qualquer coisa que esse mundo oferece aí, né? E esse versículo é bem pesado mesmo, cara, mas como eu não estou falando que nós estamos aqui de passagem, e devemos ter uma conduta cristã, para que o mundo possa olhar para nós, que estamos totalmente o contrário do que eles pensam e desejam, possa achar loucura. Isso é loucura sim, mas eu prefiro perder tudo aqui para o reino de Deus, do que um dia encarar o inferno. Não existe, mas se existir, eu não quero pagar para ver, porque a Bíblia ela é sagrada. Que foi feita por homem, não, foi feita por homens inspirados por Deus naquela época, que foi feito dessa forma, o plano de Deus. E se você pegar e querer correr atrás, você vai entender que tudo que está aqui está se cumprindo.
Não tem como explicar isso, né? E vamos ler aí Gálatas capítulo 5, do 17 até o 24, que fala da natureza humana versus a natureza de Deus, né? Essa guerra que nós estamos falando, que nós, quando saímos daqui, nós vamos enfrentar. Talvez pouco, talvez menos, talvez muito. Todos acharam Gálatas aí? Capítulo 5, 17. Vamos ler até o 24, que fala o seguinte: porque a nossa natureza humana quer e é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. A linguagem de hoje. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Presta atenção. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, né? Então vocês não estão debaixo da lei. 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, vamos entender, para você entender que a realidade de hoje, a imoralidade sexual, a impurezas, as ações indecentes, né? A adoção de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, 21, as invejas, bebedeiras, a desunião, as divisões, né? As divisões oferecidas com essas, repito, que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. 23, humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, porque são as boas ações. 24, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua natureza humana, e junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Amém? Então, nós vemos aqui, né? É o que está acontecendo hoje aí, velho. Se você trabalha no secular mesmo, como eu trabalho, vejo os comportamentos, né? Tudo isso aqui eu vejo o tempo todo, irmão. Né? E nós vemos aí que o mundo está pior que isso aqui, não é verdade? Pior. Os comportamentos aí são piores, né? Isso somos nós, longe de Deus. Que para eles é normal, só que eles vão se afundando. É igual droga, começa um cigarro eletrônico, depois vai para o cigarro comum, depois vai para a maconha, depois vai para a cocaína, e vai para o crack, e o negócio vai só indo, não tem fim, e chega um ponto que o corpo já... Se a pessoa não buscar uma ajuda, ele vai se arrebentar, e tudo em volta dela, não é verdade? E isso outras coisas também nas nossas condutas aí, o que acontece com nós. Então, irmãos, é o Espírito de Deus versus a natureza. E nós vemos aí, como fala o versículo 22, né? Que fala, o Espírito produz amor, alegria, humildade, delicadeza, e vai. Aí você começa a ser assim no mundo, as pessoas falam, você está errado. Isso aí não condiz com o que você tem que ser. Fidelidade, ter um casamento abençoado, ter um namoro abençoado, ter uma família abençoada, ter um trabalho, mas ela quer que a gente busque as coisas erradas, e se enfie naquilo ali, como se tivesse amanhã, e deixa rolar, e deixa acontecer. Não, é o que eu mais escuto, né? E nós vemos aí, cara, todas essas coisas acontecerem em volta de nós, né? E no versículo, né, 24, as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a sua natureza delas, e junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, não é verdade? E nós que estamos aqui, não podemos esquecer disso, nós crucificamos, que talvez um de nós vivemos todas essas coisas aí, muitas vezes fomos enganados, caímos nas armadilhas, mas Deus mudou o nosso comportamento, Deus mudou o nosso coração, Deus mudou a nossa vida. E contra isso, irmão, não há lei, não há acusação, não há nada.
Porque você mudou, falou, agora sim. Encontrei o caminho, vou seguir ele até o fim. Vou perseverar até o fim, vai doer, vou ter meus desejos, vai bater as vontades, porque eu já vivi isso, mas eu quero é Cristo na minha vida. Eu não quero mais, eu deixei lá, sabe, batizei e ficou tudo para trás. Glória a Deus. E assim nós vamos perseverando, né? E sempre lembrar, eu falo para as pessoas, o juízo de Deus virá sobre a humanidade no dia do julgamento. Nós falamos isso aqui nos últimos cultos aí. O juízo virá no julgamento, não vai ser agora. Agora as consequências que você plantar, você vai colher, né? Mas lá no julgamento o juízo vai ser pesado, né? É o que eu falo para muitos, cara. Muda esse comportamento seu, muda tudo, cara, né? É o que eu falo, vai cuidar da sua vida, da opinião da minha vida não, né? Somente os jovens de hoje aí, entre 15 e 20 anos. Quantos eu falei, velho, sai disso, cara. Você não precisa disso não. Vai estudar, correr atrás dos seus sonhos, ter uma família. Não, já está ali já no seu cigarro, na sua droga, na prostituição. Já jovem, experimentando tudo. Aí não vai ter uma família, vai estar preso no seu vício, o seu dinheiro vai gastar com isso. E assim vai. Eu mais ouvi ano passado, dos jovens que eu tentei aconselhar, vendo ele ali, cara, no caminho errado. E com raiva, como se eu fosse errado e queria dar conselhos para ele, né? Eu olho para o pai e para a mãe muitas vezes que estão lá, você vê que lá no fundo há uma angústia, uma preocupação. Eu criei meu filho aqui para trazer problema para mim, não para ele viver e ser feliz, não é verdade? Então, longe das coisas de Deus, nós somos assim. Um dia também, talvez fomos assim, encontramos Jesus, crucificamos a nossa carne. Então, essa passagem aqui nos mostra claramente quem realmente somos longe de Deus. Somos maus, se o pecado estiver, sabe, sob o controle da nossa vida. Vamos fazer coisas absurdas, ou talvez na nossa vida fizemos coisas absurdas, que abomináveis aos olhos de Deus, e Deus olhava para nós com ódio, mas falava assim, existe a palavra, meu filho foi dado. Ainda bem que você encontrou, nós encontramos Cristo na nossa vida. E talvez você que vai ver essa mensagem, ainda há tempo de você encontrar Cristo, Ele mudar a tua vida e você crucificar o velho homem e as paixões carnais e deixar para lá. Ainda há tempo, né? E nós pegamos esse versículo de Gálatas aí, os 19, 20 e 21. Isso que a natureza humana produz, longe de Deus, coisas absurdas, né? Como fizeram lá no passado, e Deus trouxe juízo no Velho Testamento, foi só eliminando, e quanto mais fazia, Deus ia matando, acabando com tudo, e o homem continuava da mesma forma, e vê os profetas profetizando, e continuava da mesma forma. E Jesus Cristo vem, né, mostrando que é o Filho de Deus, e ainda falava que ele era filho de Beelzebub, religião dominante daquela época, né? Queria status, sabiam da palavra, mas estavam enganados ali, não entenderam. E muitas vezes, né, nós também estávamos assim. Mas, como eu anotei aqui, devemos pegar os exemplos pela fé em Jesus. Se nós somos estrangeiros, né, devemos ter uma conduta de cristãos autênticos, seguidores, imitadores de Cristo. Negar nossas vontades para fazer a vontade do Pai. Isso não podemos esquecer. E muitas vezes parece ser enjoativo ouvir essas coisas, irmão, mas porque isso aqui é difícil de seguir. Não é fácil. Temos que abrir mão de muita coisa para estar aqui nessa manhã. Temos que abrir muita mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus. E saber quando a gente erra, você fala, nossa, meu Deus, quanto eu sou mau, Senhor, quanto eu sou ruim, mas tenha misericórdia de mim. Essa é a oração de Davi, cara. Ele se arrependia ali de uma forma tão grande, que movia o coração de Deus. E com todas essas informações aqui, é que devemos ser assim também. Nós temos que mover o coração de Deus, porque se a gente se entregar e não perseverar, vamos desistir, e vão cair nas armadilhas.
E vamos ficar como muitas pessoas hoje que estão por aí, né? Estão em cima do muro, gostam das coisas daqui, a palavra, por mais que seja pesada, faz uma reflexão, mas acaba voltando, porque atrai ainda coisas que estão lá no mundo, as paixões, as influências, né? Então essa geração, né, é o que eu estou falando aqui hoje aqui, vai bater de frente com a Bíblia mesmo, porque quem pratica o pecado não entrará no reino dos céus, né? É o que Pedro fala lá, que eram poucas pessoas e tinha que mostrar uma boa conduta, mas por mais que ele fale, nós temos que falar com mais firmeza, amém? Fala, não, cara, eu não quero droga, eu não quero cigarro, eu não quero prostituição, eu não quero essas coisas, eu tenho Cristo na minha vida, né? Aí você começa a falar, sou uma pessoa de princípio mesmo. Eu coloquei Cristo na minha vida, eu não quero isso. E você também precisa encontrar esse Cristo, cara. Senão será uma grande destruição a longo prazo. Ou agora mesmo pode acontecer da tua vida acabar aqui. Não é verdade? Né? As distrações estão aí. Então nós somos estrangeiros e peregrinos, né? Refere-se àqueles que estão de passagem pela terra, né? Mas se nós estamos de passagem aqui, nós temos que mostrar as boas ações de Cristo na nossa vida. Eu deixei as paixões carnais para trás, me batizei, encontrei Cristo, agora me tornei uma outra pessoa. Agora eu vou fazer o contrário, vou mostrar o quanto eu posso ter uma vida agradável a Deus, quanto eu posso, como mostra lá, né, do versículo 21, 22, né, o quanto mostra. Vamos ler de novo aqui. 24. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram a natureza humana delas, junto com as paixões e desejos de natureza dessa carne. 22. Mas o que o Espírito produz é amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas, como falei, não há lei, não há acusação, irmão, porque são boas ações do ser humano. Tudo isso aqui são coisas boas para ajudar as pessoas a serem melhores. Mas a gente vê a outra parte aqui da natureza humana, um abismo chama outro abismo e suas consequências, né? Então, que nessa manhã, todos nós que estamos aqui, essa mensagem, sabe, de fé e esperança, cara, e perseverança também, possa entrar no teu coração nessa manhã, e você entender como é que funcionam as coisas de Deus, né? Vamos continuar em Hebreus capítulo 11, volta para trás um pouco, volta para trás, para trás não, né? É para frente. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 também continua falando da mesma coisa, cara. Só que aqui mostra o quanto nós, com amor, com a nossa, né, boas ações, o que nós podemos fazer que está em volta de nós. Porque, irmão, aqueles que praticam as boas ações vão ser acusados por praticar a verdade. É o contrário que está acontecendo com o mundo. Vamos ser acusados por praticar a verdade. A palavra que eu mais ouço no meu trabalho: como você não bebe, cara? Me dá um trabalho em shopping. Como você não bebe? É impossível. Eu falei, velho, não bebo. Como você não fuma? Porque todo mundo fuma, todo mundo bebe. Tem graça não? Eu falei, tem graça sim. Não é verdade? E eu tenho que ser convicto nas minhas palavras. Todo mundo, menos eu. Eu encontrei Cristo na minha vida. O cara é crente. É tipo isso, irmão. Sabe, como falei aqui, né? Seremos acusados por praticar a verdade. Isso é errado. Mas as boas ações estão sendo dadas, não é verdade?
No dia do juízo, se o cara não se arrepender, vai ser lembrado disso. Teve a oportunidade, né? A chance ali, de mim ou de várias outras pessoas, né? De entender que precisa a Bíblia entrar no coração dele, a palavra de Deus, né? E nós vamos em Hebreus 11:13, né? Vamos ler. Fala o seguinte, vamos acelerar aqui. Fala o seguinte: todos esses, né, que vamos morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros, refugiados de passagem por este mundo. Só até aí tá bom, né? E aí, galera, como diz esse versículo aqui, que poderia ter sido o contrário, mas ele está de trás para frente aí, né? Nós somos estrangeiros movidos pela fé, não é verdade? Pela fé em Cristo Jesus. E como eu falei no começo de uma doença terminal, a vida poderia continuar para muitos aí, cara, mas Deus quis levá-los. Alguns viveram, né? Tem um amigo aí que perdeu a esposa, foi 5 anos lutando contra o câncer. Imagina uma pessoa de Deus, irmão, abençoada, referência para todo mundo, e Deus não quis curar ela, né? Todo mundo em volta fica revoltado, mas por que Deus não quis? Uma mulher de Deus, um marido abençoado, né? Eles viveram até os últimos momentos. Eu pude presenciar até os últimos dias, né? E ela sempre mostrando uma pessoa de fé, nunca desistiu, apesar de eu ter essa doença brutal, de estar passando por uma situação difícil. Mas eu tenho Cristo na minha vida, cara. Ela falou claramente para mim: cara, eu estou convicta, velho. Meu tempo está acabando aqui, então eu tenho que deixar meu legado. Meu legado que eu coloquei Cristo na minha vida e mudou minha vida. Se Ele quer me levar, é assim que funciona, né? Queria dormir 100 anos numa caminha quentinha e acordar lá no céu, mas, né, por algum motivo Ele está me deixando passar por isso aqui, e talvez Ele queira tratar todo mundo que está em volta de mim através disso aqui, mas eu sou forte e vou aguentar firme até o fim, né? Você escuta isso e já fica, nó, né? E nós com a nossa vidinha aí, achar que está tudo bem, né? Isso foi um dos últimos testemunhos de pessoas que a gente vai conhecendo, né? E foi-se embora daqui, né? E esse versículo aqui retrata isso, irmão, né? Esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que talvez Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros, refugiados de passagem por este mundo. Então nós somos estrangeiros, peregrinos, né? Refere-se àqueles que estão de passagem por essa terra, irmão, que praticam as boas ações, como eu falei aqui, que são seguidores da verdade. Então, o que isso nos mostra nessa manhã? Que o nosso tesouro mais precioso não se encontra aqui, amém? Não se encontra aqui. Estamos de passagem, agora falou, né? Basicamente Deus usou a doença para tratar quem estava em volta dela, né? Ah, mas como é que vai ficar o marido, os filhos? Deus vai mudar, mas por algum motivo, é o que eu vejo, né? Como pastor, orando a Deus ali. Então nós somos peregrinos, a esperança nos anima a contemplar e a continuar no caminho, né? Como vamos falar agora dos heróis da fé aqui, né? Muitos não viram. Moisés fez de tudo lá, você não vai entrar na terra prometida, mas ele viu de longe, pôde contemplar, imaginar como seria, e falou: Josué, arrebenta, cara, você aprendeu, você viu tudo que Deus fez aqui, vai lá e faça. Ele ficou satisfeito com isso, cara, é verdade. E da mesma forma nós temos que ter esse coração grato a Deus na nossa vida, porque nós sabemos que o caminho é estreito e apertado e sofrido contra o pecado, como falei semana passada. É angustiante, irmão, ser um seguidor de Cristo, mas
que a gente luta contra as paixões carnais, que a gente enterrou nas águas, né? Eu saio, vou para fora, né? Sou tentado o tempo todo, tentado de falar, né? Sou oferecido as coisas, mas se eu estou alinhado aqui na palavra, eu não vou cair, porque Deus entrou no meu coração e eu crucifiquei as minhas vontades carnais. Estou determinado a fazer a vontade do Pai, convicto. Por isso que nós estamos nessa manhã, para ser alimentados. Não deixar que as coisas mundanas entrem no nosso coração e comece a bater aquele desejo. Não. Vai ser como eu falei com você, você não bebe, eu não bebo não, mano. Eu pego esse copo aqui, eu jogo na pia aqui, para não faz diferença nenhuma. Isso muda a minha vida, eu não quero isso. Porque eu sei que no final de tudo, o que vai acontecer? Vai ser destruição. Agora está tudo bem, mas depois, quando vier os problemas, você vai se afundar nisso e não vai sair mais. Porque a vida é assim. Você acha que é só alegria agora fumar? Você está de boa aí com a galera? Nós sabemos que não é. Eles olham para mim assim, Isso é a vida. Eu aprendi que sempre que os mais velhos falam para mim as coisas, eu escuto. E para isso é loucura para essa juventude. E não obedece nem os pais. É verdade? Mas voltando aqui, né? Andamos pelo caminho estreito, apertado, sofrido, para agradar a Deus, né? Mas pela misericórdia, o que acontece, irmãos? Seremos recompensados, amém? Recompensados. Falei domingo passado, pelo galardão. Deus vai saber do seu sofrimento, da angústia que você passou para estar aqui, angústia para ser uma mulher santa, um homem santo, separado, aguardando o noivo Jesus, para ser arrebatado daqui, entrar na Nova Jerusalém. Por que tudo isso? Porque aspiramos à pátria superior, celestial. Vamos encontrar o Criador de tudo, entender tudo. Então, para a gente acabar aqui, aí passeia, todos morreram cheios de fé, como fala aí Hebreus, né? 11:13, heróis da fé. Suas boas ações fizeram de tudo por amor a Deus, tinham fé, né? Morreram crendo, mesmo não vendo em vida, mas longe puderam, né? Fazer as coisas de Deus, né? E hoje podemos tê-los como referência, amém? Referência. Vamos ler rapidamente para a gente acabar aqui, para ir para a Santa Ceia. Se declararam peregrinos, como fala aí, refugiados longe da sua pátria, de passagem por este mundo, deixaram seus exemplos para nos dar esperança e não desistir. Como o irmão Fagner falou aqui, perseverar, não deixa, está tudo ruim, continua crendo, está tudo muito bom, aproveita, que talvez amanhã vai estar tudo ruim, porque é o mundo, nós vivemos aqui, não somos daqui. Te imagina uma guerra aqui no Brasil, você tem que largar a sua casa. Foi o que aconteceu lá com a Ucrânia e com Rússia. Os ucranianos teve que abandonar suas casas, ir embora, com a bomba caindo. Você vai ficar esperando uma bomba cair? É tipo isso, vou embora, deixa tudo para trás. Não somos daqui, irmãos. Não somos daqui. Estamos sujeitos a tudo que acontecer aqui, cara. Guerra, assalto, briga, homicídio. O que está acontecendo? O almoço esfriando, cheio de pedófilo, cheio de pessoas mentirosas, cheio de pessoas invejosas. Nós só vemos isso crescer, cada vez mais, destruindo o mundo, a humanidade. Não vemos o amor, pessoas respeitosas, todo mundo com raiva, com pressa, né? E assim vai. Esbarrou, já quer te matar, né? O que é o quê? É assim. É que nós vemos toda hora aí, velho. E Deus vai nos guardar, amém? Porque nós estamos alinhados com Ele, né? Mas nós estamos sujeitos aí, cara. Todas essas coisas aí. Isso vai trazendo uma angústia, uma preocupação. Porque somos seres humanos, cara, né? Mas vamos agarrar nos exemplos aqui na palavra de Deus. Todos morreram, mas deixaram o seu legado de fé e coragem para motivar você a não desistir. Vamos lá em Hebreus, né? Volta aí.
Hebreus capítulo 11, glória a Deus, versículo 1. Lá no comecinho da humanidade, aconteceu essa situação aí, velho, já. O primeiro homicídio, né? Mas, né, Deus poderia ter poupado esse irmãozinho aqui, mas ele morreu. Mas deixou um legado para nós aí, que nós vamos ler aí. Primeiro, né, em 7. Vamos ser rápido aqui. Exemplos de coragem, de fé para todos nós. Hebreus 11, versículo 4. 11, 4. Vamos lá. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. E pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas, por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, bem? Ele conseguiu o que, gente? A fé sincera, né? O seu irmão teve inveja por ter dado uma oferta a Deus ali, e os dois entenderam e o matou, cara, né? E será que nós estamos, né? Você lê de novo aí. Será que realmente nós estamos tendo uma fé sincera diante de Deus? Será que essa fé sincera hoje, ela faz alguma diferença na tua vida, né? Eu dei uma oferta para Deus, seu irmão se levantou com ele com raiva, cara, e o matou. E aqui fala a Bíblia, né, que mesmo depois de morto ainda esse exemplo segue de geração em geração, para a gente ver como é que é os comportamentos humanos aí, né? Primeiro, a fé sincera. Segundo, vamos falar aí da fé agradável. Hebreus 11, 5, continua aí. Glória a Deus. Fecha a Bíblia não. Foi pela fé que Enoque, é isso mesmo? Escapou da morte. Explica como é que o cara escapa da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. Amém? Né? E continuando aí, sem fé ninguém pode agradar a Deus, dando exemplo à vida dele, porque quem vai a ele precisa que ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Glória a Deus, né? Não é que o quê? Uma fé agradável. O cara simplesmente foi arrebatado daqui, irmão, né? E nós vemos aqui no versículo, finalzinho do versículo 6, né? Recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu acho que Enoque procurou conhecer Deus de uma forma tão grande, né? Vamos pôr que Elias também da mesma forma, né? Os que foram arrebatados, tirados daqui por ser tão amigo de Deus, ele falou, cara, você não vai morrer não, vou te levar agora, bem, né? E será que realmente nós hoje, século 21, diante de tantos oferecimentos que o mundo tenta nos puxar, você vai falando, não, será que nós estamos tendo uma fé agradável a Deus? Estamos procurando conhecer melhor a Deus? Isso é o melhor, como Paulo fala, estamos procurando ser amigos de Deus, né? Pelo menos amigo, porque muitas vezes nós esquecemos o que está escrito aqui no conhecimento da palavra. E ele foi arrebatado por ter uma vida agradável a Deus, e Deus recompensou no versículo aí seguinte, por ter conhecido melhor, ele falou, vem para mim, meu filho, esse é meu. Versículo, terceiro exemplo, né? Uma fé salvadora, Hebreus 11, versículo 7. Oh glórias, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus, ouviu sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu um barco, né? Que
que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Eu chego e falo assim, gente, Jesus vai voltar amanhã. Começa a gritar aí pro mundo todo, amanhã, ó. Amanhã é meio-dia. Você tá doido, pessoal? Imagina um cara que falou isso 100 anos. 100 anos. Deus deu a chance para condenar a humanidade. Nunca tinha chovido, né? Só tinha um orvalho. O orvalho é aquilo que você, se for para um sítio aí, você chega de manhã, tá tudo molhado assim, ó, a friagem, né? E no dia começou a chover, acho que até então, chuva, que isso, cara? Começou a vir tempestade, raio, aquelas que alagam até perto da minha casa, da Vilarim lá, né? 10 minutos, sobe tudo, leva tudo, né? Só que para alagar o mundo, né? Jesus toma conta, imagina, tromba d'água, irmão. Caiu. Aí o barco já começou a dar aquela movimentada. Noé, abre a porta. Meio que Deus lacrou tudo para eles não verem o desespero da humanidade. Alguém já viu alguém afogando aqui? Ou na internet? É brabo, irmão. Desesperador. Imagina, tudo, os animais, condenou, foi tudo. Arrependeu. Mas Noé teve a fé, ele acreditou. Ele acreditou, irmão. E foi uma fé o quê? Salvadora. Mas somente a família dele, com misericórdia, entrou lá, velho. Né? Ele ouviu os avisos de Deus. Aqui, só um spoiler, tá? Jesus está voltando, viu, galera? Pode ser em qualquer momento, viu? Com abrir e fechar dos olhos, como o ladrão está na casa, rouba, você está dormindo na coisa, nossa, foi assaltado. Só um spoiler aqui. Vamos para o quarto exemplo aí, antes de acabar aqui. Tá indo, tá quase, são 7. Hebreus 11, versículo 8, versículo 12, até o 12. Né? Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. E pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó. E também recebeu a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus lhe planejou. E construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. 12, para acabar. E assim de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Amém? Ô glórias! A fé obediente, cara. Falou, filho, você vai pra cá, ou vai pra lá. Falou assim, a terra lá é melhor, Abraão, vou pra lá, viu? Abraão ficou aqui, tá tudo meio. Essa é a Deus, é aí mesmo que eu quero que você fique. Né? Sai muito pra você ler. Só que tá lendo a Bíblia, já leu esse ano, né? Quem já tá lendo desde o começo a Bíblia toda, ele leu isso aí. Viu como é que foi a genealogia de tudo isso aí, o fim da coisa aí. Mas voltando aqui, essa fé obediente aí, ele obedeceu, velho. Né? Mesmo que Ló achou que estava em vantagem, estava em desvantagem, Abraão se tornou aí o pai de todos, na verdade. Né? E, rapidinho aqui, ele tinha sonho de ser pai, com Sara, né? E foi se passando um tempo ali, naquele lugar que Deus prometeu para ele ali, foi abençoado ali, né? E, né? Prometeu para ele o seu Isaac, não é verdade? Ele tinha um sonho de ter um filho, simplesmente depois de velho, quase 100 anos,
Deus fala para ele: não esqueci da promessa, meu filho, né? Ainda bem que você e Sara estão aí firmes. Você vai ser pai, cara, vai nascer um filho, né? Todo mundo já leu a história, vou ser rápido aqui para não enrolar muito, né? E depois de tudo isso aí, né? Já cresceu jovem ali, nasceu filho, né? Imagina velho ter filho, deve ser muito estranho, né? Meu avô ficou com todos esses sentimentos ali, toda a mesma coisa. Depois que já está jovem ali, chegando lá, dos 10 anos, 7 anos, sei lá quanto tempo, isso também. Deus fala assim: ô Abraão, você me ama, cara? Amo, Deus. Eu quero que você faça um sacrifício para mim, cara. É, Deus, claro, toda hora. Aqui, você vai subir no monte lá, vai levar seu filho, único filho, né, Isaac? Eu quero que você mate e queime em holocausto a mim, por amor a mim. Perfeitamente, Deus, farei isso, né? Aí você fala assim: perfeitamente, Deus, farei isso. E nós aqui hoje, será que nós faremos coisas assim? E ele simplesmente falou: se Deus está falando, né? Ele me deu uma promessa que eu sonhei a vida inteira, e agora ele vai tirar de mim? Eu acho que eu falei aquele negócio de amizade com Deus. Ele falou: não, eu vou obedecer, mas eu sei que lá quando chegar ele vai fazer alguma coisa ali. Mas a intenção foi o que, galera? A obediência, amém? Obedeceu. Deus, você está doido? Você vai matar meu filho que eu nunca sonhei? Sara vai morrer. Não, se Deus está falando, ele tem alguma coisa nisso aí. Eu só tenho que obedecer. Foi lá, subiu, preparou tudo, né? Pai, e o sacrifício, pai? Imagina, cadê? Deus proverá, meu filho. Vai na sorte, saiu um bode com carneiro do mato aqui. Só fique tranquilo aí. No momento final ali que estava se preparando, amolando já sua machadinha para matar Isaac, apareceu um anjo e falou: pare, né? Aqui eis o cordeiro para ser sacrificado aqui, cara, né? Só para a gente entender que você já sabe da história. Abraão foi movido pela fé de obediência, amém, galera? Será que nós somos dispostos mesmo em ter essa fé de obedecer sem questionar? Muitas vezes nós questionamos, tem um carro aqui, Deus me deu, agora vem que foi destruído, e vamos xingar, nada acontece aqui. Foi roubado, né? Tudo tem um propósito. O negócio é o que vem antes. Aconteceu alguma coisa antes de acontecer isso, né? Mas Deus viu ali, ele me ama mesmo, né? Mais um poderia ser arrebatado desse mundo aqui, mas Deus quis que fosse o pai de todos, amém? Se tornou o pai de todos, foi exemplo, foi a sua geração, irmão, foi Isaac, Jacó, foi você que leu a Bíblia, você viu aí, ó, uma geração abençoada. Vamos para o próximo versículo aí, glória a Deus, aleluia, vamos vê-los agora. Foi de Isaac, né? Sacrifício aí. Quinto exemplo, Hebreus 11:20. Glória a Deus. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. E ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus, né? São tantos exemplos aí na Bíblia, né? O que fala aqui? A fé abençoadora, amém? Então você que gosta de abençoar as pessoas, é a fé abençoadora. O que aconteceu? Toda a sua geração foi continuando a ser abençoada ali, ó. Pessoa abençoando, né? Vamos por esse exemplo aí que estamos acabando, só para você entender, né? Hebreus capítulo 11:22 foi a fé profética. 11:22. Aleluia. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo, né? José, antes de morrer, sabemos quem é José, né? Ele falou uma profecia,
que o povo ali, um dia, amém? E Deus não ia esquecer deles, amém, galera? Deus não ia esquecer deles, não, como Deus também não se esquece de nós. Que um dia eles iam sair do Egito, eles não perderam, né? Vamos falar de perseverar. Deus não se esqueceu, Ele profetizou e aconteceu. Talvez demore, mas são as profecias que Deus coloca para nós aí, para nós mostrar que Ele está conosco aí. E tudo é conforme o tempo dEle, né? Glória a Deus. Então, cara, e a última? Para a gente encerrar aqui para a Santa Ceia. Fica de pé no teu lugar aí. Pode ficar de pé. É a última, né? Não sei se você já sabe aí, qual que é a última. O que nós estamos esperando? A volta de Cristo Jesus, né? Para a alegria do Alex, um cavalo branco. Eu falei Apocalipse, né? Cheguei. Toque as trombetas. E aí? É o último. Nós estamos nele aí, né? Nós estamos vivendo isso. Então todos esses aqui nos motiva a gente não perder a nossa fé, irmão. Nós vemos aqui vários tipos de bênçãos aqui que cada um fez. Por isso são considerados heróis. E cadê os heróis do século 21? Diante de tanta contaminação, diante de tanta imoralidade, diante de tanta perseguição, diante de falar que a Bíblia precisa ser corrigida, que ela está errada. O tempo de hoje, não mexe com a Bíblia não, cara. Se mexer aqui, está mexendo com Deus. Cria suas próprias regras aí, mas não fala que tem que mexer aqui não, cara. Porque o juízo de Deus ainda vai ser mais pesado contra as pessoas que fazem isso, né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí, né? Nós somos a noiva de Jesus Cristo, como falei semana passada, que pela fé nós estamos aí esperando. Talvez muitos de nós vai falecer, não vamos escutar as trombetas, chegar no cavalo branco, com seu exército de anjo, sermos arrebatados aqui com o menor que Elias foi, porque nos mostra que somos o quê? Os escolhidos, os amigos de Deus, os que aguentaram e perseveraram até o fim. Porque não sabemos se vai ser hoje, amanhã, daqui a mês, ano, que dá ano, mas sabemos que está no fim. Para Deus, como falei semana passada, um dia como fosse 1000, e 1000 como fosse 1, né? Então, pela fé que Jesus virá buscar e recompensar, que eu falei semana passada sobre o galardão, recompensar para toda a eternidade. Você vai ser recompensado, irmão. Vai receber o galardão por ter suportado, por ter perseverado, por ter, sabe, escutado o que o mundo grita e deseja, que nós vemos lá em Gálatas. Sabemos que nós somos capazes de fazer longe de Deus, mas nós crucificamos tudo nas águas do batismo, aceitamos Cristo, e hoje nós estamos aqui ansiosos, esperando pela fé. Que dia que vai ser? Vai ser hoje, vai ser amanhã? Será que eu vou estar dormindo? Será que eu vou estar lá no culto? Será que eu vou estar no meu trabalho? Vou estar dentro do ônibus, no carro, dentro do avião? Como é que vai ser? Mas é como eu falei semana passada, a gente precisa estar pronto, igreja, o tempo todo. E Jesus Cristo deixou essa missão aqui, ó. Fazer isso sempre em memória, de me lembrar o sacrifício dele lá na cruz pela humanidade. Ele nos deixou isso aqui, o véu se rasgou e falou: agora vocês vão ter comunhão, vão lembrar. E essa é a mensagem nessa manhã para você aí, cara. Não desistir, perseverar, em nome de Jesus. Somos peregrinos, fecha os olhos, somos peregrinos, estamos de passagem aqui, a nossa pátria não é daqui, e nós somos talvez a última geração, e talvez muitos de nós vão morrer e não vai ver isso acontecer, mas no instalar de Deus vamos acordar, e mesmo assim os mortos, né? Vai estar lá do lado do Pai, e quem foi arrebatado estiver aqui na época, que está muito próxima, que nós vemos aí, que Deus está abreviando, senão meu filho, seria pior. Você possa ir embora para sua casa. Lembra que você está aqui de passagem. Temos que obedecer, não podemos ouvir o que o mundo está falando e concordar, não. Pelo contrário, falar as suas convicções, o que Deus mudou a tua vida.
Eu não faço, mas Deus, eu encontrei Jesus na minha vida, cara. Convicto. E que vier com ideia errada, tentar te laçar e colocar armadilha, negativo. Você não vai cair, você vai estar convicto da sua fé. Se odiaram Jesus, vamos odiar também, cara. Porque praticamos a verdade. A verdade incomoda. A palavra de Deus, ela incomoda. Fica essa mensagem no seu coração aí. E nós vamos partir para a ceia neste momento, exato momento. Que você, né, já foi tocado pelo Espírito Santo diante dessa mensagem aí. E agora é a Santa Ceia. É o momento que, diante de toda essa mensagem aqui, é a comunhão, né? Mas Jesus, o bom dele é que ele é misericordioso. A mão dele está estendida nessa manhã para todos nós aqui. Talvez você esteja longe, sabe da verdade, e fala assim: eu quero voltar, Senhor. Eu quero sentar nessa mesa e ser servido pelo Senhor. Você é muito bem-vindo, meu irmão. Que você já entende essas coisas, mas você precisa entender, pedir perdão, pedir para Deus limpar o seu coração, sua mente, pedir para Ele te purificar, te limpar. E Ele vai te servir, irmão. Porque você está arrependido dos seus pecados, dos seus erros, e você reconhece que você precisa melhorar, que você precisa voltar, que Ele tem saudade de você, saudade de conversar com você, da sua oração, da sua leitura, do seu louvor, do seu compromisso com Ele diário. No final vai ser a honra. Você vai falar: agora eu posso ter comunhão com o Pai. Mas mesmo assim Ele te perdoa, irmão. Em nome de Jesus. Vou ler para vocês aqui a mensagem. Vamos orar já abençoando esses alimentos aqui. Nesse momento agora, comece a pedir perdão dos seus pecados, né? Que muitas vezes a gente esquece, tem que pedir perdão, irmão. Isso tem que ser uma coisa que você tem que ter esse tremor no seu coração. Não guarda pecado, não. É todo dia. Senão você acostuma. Lembra, Jesus vai voltar como ladrão? E aí? Não, peça perdão, fala: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, mas eu errei, eu pequei, né? E tente não pecar mais. Tente, porque isso agrada a Deus. Você fala: eu não sou daqui, Senhor. Tu sabe das minhas vontades carnais, sabe que eu sou pecador, me ajuda, Senhor. É você sempre estar em comunicação com Deus. Se você não tem comunicação com Deus, aí começa a enraizar, vai criando profundidade, vai grossando a raiz, depois vai doer mais. Só simplificando para nós que somos maduros aqui, irmão. Ninguém é criança mais. Mas a realidade é essa: pecadores, nós. Mas a partir de agora, já não sou eu que Cristo que vivo, mas Cristo vive em mim. Palavra de Paulo. E assim foi a mudança na vida dele, né? E faça essa oração para Deus neste momento aí. Não se preocupe. Deus sabe de tudo, irmão. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem é todo mundo, a humanidade. Por isso que Ele é Deus. Ele vai te perdoar. Não interessa o pecado que foi. O negócio é a gente se arrepender e falar: agora eu não quero mais. Muitas vezes vamos ter que lutar a vida toda contra isso. Bater à vontade, mas você fala: Deus, me ajuda. Tem misericórdia. Vai de caiaque. Ou você acha que é isso que Deus espera da humanidade, mas a humanidade não quer isso. No caiaque é fácil ficar no encontrar erro. ótimos preços para sua próxima viagem. Fala o seguinte aqui. Vai na boa. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento de oração, irmão, se limpa mesmo, sabe? Fala: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor. E fala o seguinte: depois pegou um pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que entrega em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. E depois, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo sangue derramado em favor de todos vocês, né?
o último sacrifício de Cristo Jesus. Ele deixou essa missão aqui, cara, comunhão, 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 lembrar, 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 e uma vez por mês, que tinha que ser todo dia, mas, né, porque é muita coisa, nós fazemos isso. Vamos orar abençoando, Pai. Nós abençoamos este pão, abençoamos este cálice, Senhor, esse suco de uva. Todos estamos aqui na mesma fé, no mesmo objetivo, na mesma comunhão. Senhor, te pedimos perdão de nossos pecados, na nossa mente, no nosso coração, algumas coisas que cometemos que não agradou o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente de toda a contaminação deste mundo, Senhor. E neste momento nós entramos em comunhão. Todos aqui estão convidados, irmãos. Você entende o sacrifício de Cristo na cruz, que você possa participar e falar: Senhor, eu quero voltar. Eu entro em comunhão contigo, que mais uma vez me ajuda a dar sequência, me ajuda a ser somente um seguidor, a negar as minhas vontades para fazer a tua vontade. Por isso, Deus, nós abençoamos esses alimentos, e ao comermos e ao bebermos, possamos, Senhor, entrar em comunhão espiritualmente, fazendo aquilo que o Senhor ordenou, e renovar a nossa aliança que nós temos contigo, aliança que foi derramado o teu sangue ali na cruz, e nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus. Amém? Que você segure, não coma, e vamos juntos aí participar. No final orarmos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, cuida de cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que nós somos pecadores, que nós estamos aqui para ser pessoas melhores, que nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, Senhor, entrar na nova Canaã, na nova Jerusalém. Senhor, nós queremos, Senhor, estar contigo eternamente. Dê força a cada um aqui, Senhor, que nós sabemos que as paixões humanas, elas sempre tentam voltar, ressuscitar o velho homem, Senhor, mas fortalece a armadura espiritual que cada um aqui construiu, porque te conheceu, porque te aceitou, tem se fortalecido no Senhor, Pai. Abençoe, Senhor, os relacionamentos, casamentos, cada família que está aqui, cada soldado, cada guerreira que está aqui nessa manhã. Abençoe os filhos, abençoe as mães que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja completa, como foi falado aqui através da fé. Essa bênção abençoadora, que seja sobre todos nós aqui. Tudo, a gratidão, tudo, Senhor. Porque isso é a tua essência sobre nós. O teu amor, a tua paz, a tua caridade, benignidade. Os frutos do teu Espírito possam entrar sobre a nossa vida e nos tornar cada vez melhores e melhores diante do Senhor, né? E nos tornarmos amigos do Senhor, Pai. Glória a Deus. Cuida de nós, Senhor. Nós te agradecemos por esse pão, por este cálice. Muito obrigado. Entramos em comunhão contigo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez essa aliança ser renovada. Nós oramos em concordância. Louvado seja o teu nome, Deus. Comemos e bebemos todos. Glória a Deus. Amém. Isso agrada a Deus, irmãos. Isso agrada a Deus. Nós estamos no caminho certo. Segure firme, aguente firme, não desista, persevere, persevere, persevere. No final você vai ser mais que vencedor. Vamos receber muitas coisas aqui, mas o melhor, sabe, está na eternidade. Porque nós somos de lá, não pertencemos aqui. Por isso que nós passamos tanta luta, lutamos contra a carne, para agradar a Deus, porque nosso lugar está do lado de Deus eternamente. E seremos recompensados, faremos parte do plano de Deus. E assim acabou. Amém? Não vai ter mais choro, mais dor, mais tristeza, não vai ter nada disso que nós passamos aqui. Lembre-se disso, somos pequena passagem aqui. Dê bom testemunho, irmão. Não deixe as pessoas falar na sua cabeça e você não falar nada. Fala, não, eu tenho Cristo Jesus no meu coração. Pronto, não interessa. Eu sigo a Bíblia e contra ela não há lei.
Pronto. Né? Ore pela pessoa, dê bom testemunho, cuide, tenha misericórdia. Como falei em Mateus, depois vamos falar sobre isso. E os frutos do Espírito vão vir sobre a tua vida e você vai sendo bênção na vida das pessoas, cara. Né? E se elas não se arrependerem, você fez a sua parte. As suas boas ações mostraram para todos em volta de você. Por isso tem que crescer o reino de Deus. As pessoas não terem desculpa no dia lá, cara. Né? E aquilo que se arrependeram, verão Deus. Serão abençoados aí, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Mais um culto aí finalizado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela presença dos visitantes aí. Que Deus abençoe todos vocês. Domingo que vem às 10 horas da manhã estaremos aqui. E sábado que vem vamos ter aqui um show de bebê, viu? Show de bebê, né? Banda Valença, Banda Masquil e Filho Maduro, né? O Vitor, que é parceiro nosso, aí tem nos ajudado aí. A sua esposa está grávida. Vamos fazer o chá de bebê aqui com rock and roll, amém? Vai ser bênção. Então, se você vir, traga um salgadinho, né? Para ele fazer uma confraternização, amém? Vai ter uma confraternização, né? Entre nós aí. Traga alguma coisa, né? A igreja também vai ajudar com alguma coisa. Enfim, vai ser uma noite abençoada aí, né? E assim, Deus abençoe, em nome de Jesus, a vinda do Vitor Júnior aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus que está vindo aí. E mais uma vez, cara, né, que você possa estar abençoando a nossa comunidade aí, você que é membro, dando o teu dízimo, a tua oferta. Não esqueça de abençoar. Temos nossos compromissos pontuais, né? E pela misericórdia, nós estamos aí, falta 4 parcelas para terminar de pagar aquela mesa ali, amém? Tá quase, né? Compramos 10 vezes R$650, R$6.500 aí, que vai ser bênção, né? E tá quase. Você com o seu compromisso, abençoa mesmo, não esqueça. E se Deus quiser, no segundo semestre aí, vamos tirar todas essas coisas que estão aqui já há mais de 20 anos, né? E substitui por coisas novas, amém? Depois desse aí, esse mesmo processo, né? Nós fizemos junta aqui, vamos fazer o outro junta, né? E Deus vai abençoar mais uma vez aí. E graças a Deus vamos ter o nosso soque completo aqui, tudo novinho, né? A mesa precisava dela aqui para as coisas acontecerem. Então, você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, não deixe de abençoar. Você que fez o compromisso também. E no segundo semestre aí, né, vamos comprar essa outra parte, só vai custar R$10.000, né? Vamos precisar aí de mais irmãos, né? A igreja fez uma parte, os irmãos fizeram outras, né? Irmãos daqui, irmãos de fora, né? Mas, né, já te falando, se você sentir no coração lá para setembro, né, fazer parte desse junto aí, vamos pegar também 10 vezes aí de R$1.000 dessa vez. Mas vamos deixar aqui melhor do que está, amém? Que é para Deus, com muita qualidade, né? As coisas estão acontecendo, então deixa eu abençoar, não? Amém? Sabemos do nosso compromisso aí, então vamos orar. Quando Deus tem nos abençoado aí, Ele merece o melhor nosso, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa oferta como Abel fez, né? E vamos que vamos aí. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado por todos que vieram nessa manhã aqui. Nós estamos daqui satisfeitos, abençoados. Abençoe as mamães que estão aqui, Senhor. Fortaleça, que elas possam cuidar dos seus filhos, dê sabedoria, que elas possam ser mulher sábia, abençoada do Senhor. Muito obrigado por todos que compadeceram aqui, vieram aqui nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós oramos, recebemos a tua mensagem, recebemos o teu Espírito Santo, tivemos comunhão com a tua Santa Ceia. Nos leve em paz para nossas casas, nos dê um domingo abençoado, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe vocês aí, até domingo que vem, né? E vamos que vamos aí, valeu demais. Som. Se você for vir na festa aí, né? Traz uma fralda para abençoar os irmãos, viu? Fralda!